A sua orquídea está desidratando e você não sabe qual o motivo? Suas plantas não desenvolvem raízes novas e você não sabe o que fazer? Continua comigo que eu vou te falar as causas e te ajudar, te entregando a solução. Pessoal, em regra, a falta de raízes é decorrente de 3 fatores cruciais: excesso de rega ou de chuva, falta de rega e bichinhos no substrato comendo as raizinhas das suas orquídeas. Mas como ter certeza do que se trata, né? É muito simples, gente. Se você tá com a sua planta sem raiz e você percebeu que está um tempo muito chuvoso, que está chovendo todo dia, seu substrato não é devidamente drenado, provavelmente as raízes apodreceram e por isso a planta começou a definhar, porque as raízes elas são responsáveis por aproximadamente 70 a 80% da captação de nutrientes, de hidratação, de tudo da planta. Então, a partir do momento que ela morre, ela apodrece, ela resseca, a planta não consegue mais adquirir tudo que ela precisa. Na verdade, a planta em si consegue reter pelos estômatos bem pouquinho do que ela precisa de nutrição e de hidratação. Quem faz a maior parte desse trabalho são as raízes. Então, por isso que raiz é vida, nós precisamos estimular o enraizamento das nossas plantas e não, assim, achar feio. Eu já recebi bastante comentário e eu não julgo, porque eu já fui assim quando eu comecei a cultivar orquídea e a raizinha saía do vaso e eu queria colocá-la ali para dentro do vaso de novo para esconder, porque eu queria só o vegetal e a flor. Mas a partir do momento que você entende a função da raiz, você passa a valorizar e querer mesmo que elas saiam para todos os lugares e a planta fique linda e saudável. Então o primeiro motivo que pode estar acontecendo no seu cultivo: excesso de rega. Ou você tem a mão pesada para rega, ou você está acostumado já a ter plantas terrestres e começou a cultivar orquídeas agora e acha que tem que molhar na mesma intensidade. Não. As orquídeas, elas exigem que o substrato seque ou fique quase seco para que você venha e regue novamente. Diferente das plantas terrestres, que tem que estar, na maioria das vezes, sempre úmidas ali. Não é bem assim que funciona. E se não tiver cobertura para proteger da chuva e tiver em períodos chuvosos, aí a chance aumenta das raízes apodrecerem, tá? Então, se você não tem jeito, o meu orquidário ele é aberto. Em cima só tem o sombrite, não tem nenhuma camada protetora que proteja da chuva, certo? Então o que eu faço? Eu invisto na drenagem do substrato. Eu uso brita, eu uso casca de pinos, eu evito usar musgo, só em plantas que precisam de muita umidade mesmo. E evito usar chips de coco que retém umidade também. Então, se esse for o caso, excesso de umidade, se você mora num lugar muito úmido, você pode usar um substrato mais drenado, mais drenante. Carvão vegetal também é muito interessante você fazer uma mistura. Brita, pedra brita mesmo de construção lavada, número 1. Dependendo do tamanho da planta, você pode variar, tem vários tamanhos da pedra brita. Você pode usar a pedra brita lavada com casca de pinos, com casca de macadâmia, para quem tem acesso, com carvão vegetal e outros materiais que não seguram tanto a umidade, certo? O que eu faço aqui no meu cultivo? Phalaenopsis, principalmente, que gosta de mais umidade do que as outras plantas. Eu faço o plantio normal com esse substrato básico que eu uso para todas as plantas epífitas, né? Que é brita, casca de pinos, carvão vegetal. E por cima eu coloco musgo, um pouquinho de musgo para reter umidade. Mas quando começa a fase de chover muito, é mais fácil, eu vou lá e tiro aquele musgo, porque ele está sempre mantendo úmido, 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 úmido. A planta não gosta, ela sufoca a raiz e ela apodrece, não tem jeito. Então, em períodos chuvosos, você vai lá, retira o musgo que está por cima. É uma dica bacana, bem mais fácil de retirar o que está por cima do que se você misturar no substrato. Como é que você vai sair catando o musgo, né? Assim que eu tenho feito aqui, tem dado certo e tenho mostrado os resultados para vocês. Agora, se for o contrário, falta de rega, isso acontece principalmente nas vandas, que precisam de regas diárias, inclusive às vezes até mais que uma vez ao dia, porque elas têm
as raízes aéreas expostas, não tem nada para segurar a umidade ali, e ela precisa que, se naquele dia não choveu, você vai ter que ir lá e vai regar. Ela não gosta de ficar encharcada, mas ela precisa, na hora da rega, que você molhe bem, para que aquela água possa passar por todo o substrato, pegar todas as raízes, porque, por exemplo, vou mostrar para vocês, essa Phalaenopsis, olha o que eu falei para vocês, ela está plantada na brita, tá vendo? Casca de pinos, tem um danadinho de uns tipos de coco aqui, ó, mas eu não gosto não, tá? É porque veio no mix, mas se eu for misturar fica só assim, brita, casca de pinos, carvãozinho. Essas bolinhas que vocês estão vendo é o Osmocote. E a raizinha tá assim porque choveu, então ela tá úmida. Está molhada, posso mostrar aqui por fora do vaso. Que eu acho, tá vendo? Ó, dá pra ver a umidade, dá pra ver que elas estão bem verdinhas. Isso significa que ela está úmida e não precisa de rega, tá certo? Se você regar a planta que já tá assim com a raiz verdinha, essa aqui é um dendróbio, um ribique que tá aqui pendurado. Que aqui a gente, para economizar espaço, a gente pendura a planta e as plantas nas plantas e vamos embora. E aqui já dá para você ter uma noção, por isso que eu acho interessante o vaso transparente também. Dá para você ver, principalmente para quem está começando o cultivo, quando é hora de regar e quando ainda não precisa. Nesse caso não precisa. Mas aí, eu vou voltar também penduradinho, outro Dendrobium ribique. Mas aí você me fala, eu rego direitinho. Rego todos os dias a Wanda, rego 2 vezes por dia a Wanda e a Wanda está ressecando as raízes, está ficando murcha, está desidratando, o que eu faço? Pode ser que esteja faltando umidade no ambiente, tá? Esse também é um fator muito importante, umidade no ambiente. O que eu faço para melhorar isso? Você pode, nos períodos assim, de calor intenso, não regue a planta de maneira alguma, nem a Wanda, tá? Momentos de calor e de sol, não regue, proibido regar. Horário de rega sempre é no início da manhã, mas de preferência no início da noite, tá? Para ela não cozinhar, e aí a gente pode conversar sobre isso num outro vídeo para explicar melhor, tá? Porque aqui é mais relacionado a raízes, então eu vou tentar só passar para vocês as orientações ideais. A rega ideal é no período do início da noite, isso no calor, isso onde eu moro, no meu cultivo, porque se você morar num lugar muito frio e está no inverno, se você regar à noite, a sua planta vai sofrer com os pezinhos molhados no frio. Mas vamos falar aqui na realidade, hoje nós estamos em fevereiro, tá um calorzão, então as suas plantas vão preferir ser molhadas à noite, principalmente se está calor aí onde você mora. Se está frio, rega no início da manhã, que vai ser bem melhor para elas, tá? Enfim, para aumentar a umidade, o que a gente pode fazer? O meu orquidário, ele tem brita, tem areia e terra. Então é muito tranquilo, chove, né, e mantém a umidade, mas eu posso vir com a mangueira nos períodos mais críticos de calor, molhar todo o chão, molhar a parede, onde tem parede, né, que não é todos os lados, é aberto, como vocês podem ver. Molha a parede, na sua casa você pode molhar a parede, molhar o chão, porque o calor vai fazer a água subir e isso é a umidade que a planta precisa, tá? E vem justamente por baixo ali, onde a planta tem os estômatos mais receptivos para captar essa umidade aí e se reidratar. Você pode usar também nas Wandas tubetes, né, que são aqueles tubinhos que você coloca uma raizinha ali dentro e ela fica sugando a água ali de dentro. Isso ajuda bastante, você pode colocar em 1, 2 raizinhas, não pode exagerar, gente. E troque sempre a água, mantenha a água sempre limpinha. Se quiser pôr um pouquinho de adubo também, acho legal. Quando eu morava em apartamento, que eu não tinha assim muito verde ao redor, não tinha tanta umidade como eu tenho hoje, eu usava de alguns artifícios. Eu comprava, ia naquelas casas de pets e tal, e comprava aquelas bandejas que gato faz xixi, faz as necessidades, sabe? Mas eu comprava tudo coloridinha, rosa, lilás. Aí você compra lá aquela bandeja, ou em outro lugar que você achar uma bandeja, coloca areia, e aí você joga água ali com um regadorzinho, de maneira que a água fique abaixo do nível de areia. E vai colocando os vasinhos em cima.
entendeu? Porque ali também vai criar um microclima, vai subir um vaporzinho e vai ser muito bom para suas plantas. Outra dica bastante legal para aumentar a umidade no seu orquidário, no seu cantinho das orquídeas, que seja ter maior quantidade de plantas reunidas em um só lugar. Se você tem, vamos supor, 10 orquídeas, mas uma fica em cada canto, é provável que a umidade do ambiente de cada uma seja reduzida. Quando elas estão juntas, elas mesmas formam um microclima que já aumenta a umidade naturalmente. Isso é muito interessante. Inclusive, você pode colocar plantas terrestres juntas, mas não pode colocar planta terrestre de modo que quando você regue a planta terrestre, cai a terra na orquídea, porque terra e orquídea a princípio não combinam, principalmente quando estamos falando das epífitas. Sendo assim, você pode colocar as plantas terrestres no chão. Eu aqui no orquidário, eu tenho bromélias no chão do orquidário, não muitas, né? Ainda pretendo adquirir outras para aumentar ainda mais essa umidade, mas tenho bromélias, tenho plantas comuns, tipo, tenho azaleia, tenho lírio, até plantas terrestres mesmo já ajudam, que é o Spatoglotis, que é aquela orquídea grapete com cheirinho de uva, muito boa, ludísia, é muito interessante, viu? Você acumular plantinhas no mesmo local, isso ajuda bastante. Lembrando também, pessoal, que as plantas que estão nos toquinhos devem ser regadas todos os dias, junto com as plantas que estão com raízes aéreas ou com plantas que estão dentro de algum vaso ou cachepô sem substrato, tá? Pode molhar todo dia sem problema algum. Só cuidado, né, com as orquídeas que estão em vasos, que tem substrato e tudo mais. Aí você vai ver a necessidade. Não tem regra para rega, eu sempre falo isso, tá? É secou, molhou. E antes de eu falar de um próximo detonador de orquídeas, eu vou oferecer para você o meu e-book gratuito que está disponível lá no blog www.orquideasinatureza.com.br. O link vai estar na descrição do vídeo e vai estar também nos comentários fixados, né? Você entra lá no blog e faz o download do seu livro, que é Cultivo de Orquídeas para Iniciantes. Ali tem todas as dicas que você vai precisar, todas as instruções para que você não perca mais as suas plantas, tá bom? Eu espero que você goste, faça bom proveito e me dê um retorno, tá bom? Seja positivo, seja negativo, crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Elogios também. Bom, então vamos ao terceiro fator crucial que pode detonar as raízes das suas orquídeas. Principalmente períodos chuvosos, lesmas e caramujos. Eles são danadinhos para comer broto novo, comer raizinha, pontinha de raiz. Você já viu quando a raizinha está com a pontinha verdinha? Isso é a coifa, significa que ela está em atividade, certo? E aí vem a bichinha da lagarta, do caramujinho, até a lagartixa e come aquilo ali. Aí você vê a sua planta com as raizinhas todas comidas e começa a prejudicar a sua orquídea como um todo. E você não quer isso para a sua vida, para o seu cultivo, para o seu orquidário, certo? Então o que você tem que fazer? Lesmicida nos vasos é uma opção. Você pode achar pela internet, em orquidários, em floriculturas, em vários lugares. Não tem perigo para a saúde, é lógico que você não vai comer o lesmicida, né? Mas você pode colocar o lesmicida tranquilamente dentro dos vasinhos, algumas bolinhas, e vai ajudar bastante. Se você prefere um modo mais natural, você pode fazer como muita gente faz. Vai à noite no orquidário com a lanterninha, olhando uma por uma e tirando os bichinhos, porque eles se expõem mais no período da noite, tá? Eles são noturnos. Tem dicas também naturais aí na internet que você pode procurar sobre combate natural, que você pode usar chuchu, tem uns que usam cerveja, mas assim, eu prefiro a praticidade do lesmicida e faz bastante diferença. Realmente as bichinhas, como que funciona? Elas comem e morrem. E tem mais um fator que pode estar detonando com a sua orquídea, com a raiz, com as folhas, seja lá o que for. A gente sabe que caramujo, lesmas, a gente ataca com o lesmicida, tá? Mas tem as benditas cochonilhas. Tem cochonilha para tudo quanto é lugar. Gente, é natural. A cochonilha, ela existe na natureza, onde tem verde. Ela está em todos os lugares. Mas, infelizmente, ela resolve atacar algumas plantas e ela pode fazer aquele ninhozinho dela ali dentro do substrato. Você não está vendo o que está acontecendo ali.
Então, quando a sua planta estranhamente começar a ficar murcha, começar a ficar debilitada e tá sem manchas, nada indica fungo, você tem que replantar, tá? Faz o replante e descobre o que está acontecendo. Pode ser que você ache caramujinhos ali no substrato, pode ser que o substrato esteja velho, ácido, esteja queimando as raízes. Tem muitas causas e eu estou tentando abordar todas elas aqui e tentar reduzir o máximo possível para passar bastante informação nesse curto período de tempo que a gente tem aqui. Mas as cochonilhas podem sim, principalmente quando você vê um ataque de cochonilha nas suas orquídeas, provavelmente ela pode ter feito uma colônia ali no substrato, nas raízes. Às vezes você trata da folha, né, onde tem ali as cochonilhas, aquelas de tipo pozinho, tem as de carapaça, e aí passa uma semana, duas, tem mais. Aí você trata de novo, passa uma semana, duas, tem mais. Você fala, meu Deus, tem duas hipóteses. Ela pode estar com um foco ali dentro do substrato, que por mais que você ataque as cochonilhas que você está vendo no vegetal, você não está vendo ali dentro. Como que ataca a cochonilha? Nossa, é bastante assunto, bastante matéria, bastante conteúdo para vocês. Pessoal, qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, vão anotando tudo isso. Se vocês têm dificuldade ou não sabem de algum ponto, para, anota, volta, vê de novo, tá bom? Mas eu vou tentar ser bem direta aqui. Como que a gente ataca a cochonilha? A gente ataca a cochonilha com inseticida, porque a cochonilha é um inseto, tá? Então, assim, eu não recomendo produtos químicos aqui. Quem me acompanha sabe que eu não gosto, eu tenho animais. Então, eu uso os inseticidas caseiros mesmo, que a gente pode usar dentro de casa para matar barata, que a gente não vai morrer com esse inseticida. É o que eu aplico nas minhas plantas. E nunca aplicar com sol quente. E inseticida à base de água sempre, para não queimar, as suas plantas não sufocar e a planta não morrer ali junto, vai matar a cochonilha e vai matar a planta junto. Isso tudo vai ser objeto de vídeos específicos. Eu estou aqui fazendo um apanhado geral do que pode estar acontecendo com as suas raízes. Pronto, agora você já detectou o problema e agora você já sabe o que é. Você está regando de menos? É fácil. Comece a regar com mais frequência, tá? Dê mais atenção para suas plantas. Recomendo que você olhe suas plantinhas todos os dias, tá? Ainda que seja à noite, você trabalha o dia inteiro, vai lá com a lanterninha, olhe, porque no início a gente consegue salvar praticamente qualquer tipo de doença que apareça na sua planta, tá? Mas se passar muito tempo, a gente pode perder e a chance de perder a planta é grande a cada dia que você passa sem olhar, sem examinar se está tudo certinho, se está tudo ok. Se você regou demais e apodreceu, você já aprendeu que deve regar somente quando a planta tiver seca, as raízes secas, substrato seco, você vai lá e rega. Se foi a lesma que comeu, vai botar lesmicida. Se foi a cochonilha, vai tratar, vai replantar, vai colocar em outro substrato ou de repente plantar num toquinho, no tronquinho, vai ficar ótimo. Bom, resolvido o problema principal, o que a gente vai fazer? Estimular o enraizamento, estimular que a nossa planta reaja e emita novas raízes. Como que a gente pode fazer isso? De algumas maneiras, usando, né, enraizadores. Eu uso e recomendo o Ceacrop, ele é o enraizador que eu estou usando no momento, mas já usei bastante o Forte Enraizador, recomendo também. Já usei Complexo B em gotas lá no início do meu cultivo. Para quem não tem condições de comprar o Ceacrop ou o Forte Enraizador, ou não tem onde comprar, se bem que isso, onde é meio que desculpa, porque você acha na internet, online. Inclusive, vocês podem até entrar em contato comigo que eu tenho esses produtos para disponibilizar para vocês, caso seja do interesse. Mas, se você não tem condições financeiras para isso, você pode usar o Complexo B em gotas, sem gosto, que você pode comprar em qualquer farmácia, baratinho. Coloca ali umas 10 gotinhas em meio litro, 1 litro de água, borrifa sua planta. Você pode usar também VitaGold, que é uma vitamina para passarinho, gente, que você pode usar na sua plantinha também, ela vai ajudar a emitir novas raízes. Porque nesse momento, a planta, o que vai acontecer com ela? Ela está sem raiz. Ela vai usar toda a energia que ela tem nas folhas. Se ela tem pseudobulbo, ela vai usar a energia do pseudobulbo. O pseudobulbo vai murchar. Ela vai usar a energia de todo o material que ela tem ali nutritivo dentro dela para poder estimular o novo enraizamento. E enquanto ela não tem raiz, ela vai desidratar, porque ela vai abrir os estômatos e a umidade vai sair e ela não vai ter condição de captar tudo só pelas folhas, tá? Então vai ser um trabalho aí devagar e paciente até que
a planta esteja começando a soltar as suas raizinhas, aí ela vai começar a se recuperar. Não é uma coisa de um dia para o outro, de um mês para o outro. É um cuidado que você vai ter progressivamente e vai ver a sua planta soltando raizinhas novas, e a partir daí ela vai começar a ser capaz de captar umidade e nutrientes e vai voltar a se desenvolver, vai voltar a ficar bonita. As folhas que murcharam provavelmente não vão voltar ao seu aspecto normal. Algumas voltam, mas são poucas, tá? Pode ser até que as folhas amarelem, algumas folhas amarelem caiam, é super normal. Aquele amarelo é por inteiro, não manchas amarelas. Manchas amarelas são relacionadas a fungos. E isso é normal que ela caia, tá? Mas se você continuar fazendo essa questão da umidade, aumentando a umidade, molhando o chão, molhando parede, fazendo a rega correta e usando um bom enraizador, você com certeza vai recuperar a sua planta. Eu espero sinceramente ter ajudado vocês, que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos que também precisam dessas informações para pararem de perder orquídeas, gente. Vamos parar de perder orquídeas, porque o cultivo deve ser um hobby, um bem-estar, um prazer, e não tristeza, lamentação e problemas o tempo inteiro, tá? Isso tudo é decorrente da falta de conhecimento. A partir do momento que a gente tem um conhecimento, a gente consegue chegar no cultivo ideal, ter plantas lindas, floridas e saudáveis, tá bom? Então, se você ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da família Orquídeas e Natureza. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.